Que a graça e a misericórdia do Senhor nos acompanhe na leitura do texto de Provérbios, capítulo 3, do versículo de 1 até o versículo de número 12. Sejamos abençoados por esta palavra. Um texto do Antigo Testamento, mas que traz para nós diversos ensinamentos, que nos ensina a amar e a temer ao Senhor, para que a nossa vida seja uma vida realmente diferente, transformada por Deus a cada instante, a cada momento. Leiamos o texto. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Aleluia. Amados irmãos, esta semana nós estivemos realizando a Semana do Empreendedorismo, e um dos palestrantes nos falou sobre como vencer o impossível. O tema da palestra era justamente isso, vencendo o impossível. E ali foi colocado de uma forma assim, bem chamativa, bem forte, que o ser humano é capaz de romper barreiras, que o ser humano é capaz sim de romper desafios, de vencer lutas, de vencer dificuldades, que por mais que nós pensemos que essa dificuldade é intransponível, não. Existe sim uma forma, um meio de se alcançar, de se superar, de alcançar os seus limites, superar os problemas e as dificuldades. E vendo ele ministrar ali a sua palestra, eu fiquei pensando, gente, imagine se esse cara conhecesse o Deus que nós servimos. Imagine se esse palestrante conhecesse o poder do Deus que nós conhecemos. Amados irmãos, nós conhecemos o Deus dos impossíveis, o Deus que pode transformar tudo que estiver ao seu alcance em impossível, porque não há nada limitado a Ele. Ele na sua palestra consegue mostrar que nós podemos, mas imagine um cristão pregando a respeito dos impossíveis de Deus, do Deus que nos capacita, do Deus que nos fortalece, para que na nossa dificuldade nós possamos alcançar aquilo que aparentemente ou humanamente falando é impossível. É impossível. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a palavra do Senhor, que nos ensina a crer em um Deus de maravilhas, num Deus de milagres. Então nós não temos por que ficar parado diante dos problemas, ficar rendido diante das dificuldades, imaginando que isso não é possível, que nunca vou conseguir, ou que nunca vou alcançar esse determinado objetivo, pois se nós lutarmos, colocarmos diante do Senhor, o Senhor não falhará. O Senhor é poderoso para nos conduzir ao seu propósito santo e maravilhoso. Então, quando nós lemos um texto como esse, a nossa alma enche de alegria, o nosso espírito de júbilo se alegra, e a gente lê e dá vontade de sair daqui e transformar o mundo. Não sei se você tem esse desejo de transformar o mundo. Eu tenho esse desejo de transformar o mundo, a começar do meu próprio mundo e o mundo das pessoas que estão ao meu redor. O que eu quero dizer é que quando nós lemos esse texto de Provérbios escrito por Salomão, a gente fica boquiaberto com a sabedoria deste homem, com a reflexão que ele traz de conceitos da vida. É claro que sabemos do fim de Salomão, como que ele se desviou do caminho do Senhor, mas eu creio que enquanto ele estava sendo fiel ao Senhor, Deus o usou para ministrar palavra, Deus o usou para falar ao povo, para escrever provérbios
que trouxesse a reflexão, que trouxesse a iluminação às mentes que porventura estivessem escurecidas, apagadas, com falta de entendimento. Amados irmãos, nós temos o livro de Provérbios, e ontem as crianças estiveram participando de uma gincana super especial, leram os 31 capítulos de Provérbios. Eu creio que seu filho leu. Você já leu os 31 capítulos de Provérbios? E aí? Nós temos que ler essa sabedoria de um homem tão inteligente, tão capaz, para louvar ao Senhor, mesmo que seja tão antigo, mas é a palavra do Senhor hoje, tão atual. E ele inicia nos versos 1 e 2, e eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: um coração totalmente entregue a Deus. Quando eu leio esse provérbio, eu vejo isso, um coração entregue a Deus. De quem é o seu coração? Aonde está o teu coração? Jesus nos fala tanto sobre o coração, a Bíblia toda fala o tempo todo de coração. O coração tem um destaque tão grande na Bíblia, porque é dele que procede as fontes de vida, é dele que emana a nossa vontade, o nosso sentimento, o nosso desejo, é dele que vem a vontade de trabalhar, a vontade de namorar, a vontade de constituir família, a vontade de ter amigos, a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. É do nosso coração que vem a nossa vontade. Se nós não tivermos um coração disposto, nós vamos levantar na segunda-feira e vamos continuar dormindo, porque o nosso coração não quer mais trabalhar. Amados irmãos, quando nós olhamos para a centralidade que a Escritura dá ao coração, nós temos esse tema, um coração totalmente entregue a Deus, e nós lemos os primeiros 2 versículos de Provérbios 3, onde ele diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Um coração totalmente entregue a Deus é um coração disposto a guardar os mandamentos do Senhor. Um coração totalmente entregue a Deus é um coração que está disposto a guardar os mandamentos do Senhor, guardar a palavra do Senhor, guardar os seus ensinamentos. Amados irmãos, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos disse, que pode tocar o nosso coração, tanto quanto João capítulo 13, versículo de número 34, onde nos últimos dias, reunindo ali com seus apóstolos, numa quinta-feira antes da sua morte, sabendo que já era o momento dele ser morto no dia seguinte, de subir aos céus em poucos dias, no versículo 34 então ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Era um mandamento expresso nas palavras de Jesus, para que nós pudéssemos amar como ele amou. E o fato de ter dito numa quinta-feira que antecede a sua crucificação tem um sentido para nós. O amor dele foi um amor sacrificial, um amor de um pai para um filho, de uma mãe para com o filho, capaz de se entregar, capaz de se doar, para que nós pudéssemos ter vida. Ele se entregou por nós, então nós também devemos entregar o nosso coração a Deus, para viver totalmente por Ele e para Ele. Mas também vemos, um coração totalmente entregue a Deus, é estar disposto a ser benigno e fiel. Verso 3 e verso 4 ele diz: não te desamparem. Verso 3 e verso 4 de Provérbios ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Interessante a figura que ele usa aqui de um colar, onde ele coloca essas duas qualidades, esses dois adjetivos, dizendo: olha, que a benignidade e a fidelidade estejam no teu pescoço,
que a benignidade e a fidelidade estejam no teu pescoço, e mais, ele coloca a figura de imprimir no coração a benignidade e a fidelidade. Nada mais é do que a atitude de fazer o bem, a atitude de ser fiel, de agir conforme o mandamento, de agir conforme a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Você precisa ter como um colar, como algo que está impresso na tábua do teu coração, a fidelidade e a benignidade. É uma norma, um padrão ético para que nós possamos seguir e guardar em todas as nossas relações humanas. Esses dias, no Jogo do Brasil, um grande narrador da televisão disse: olha, mas por que ele não avançou um pouquinho mais? Se referindo ao fato do jogador estar impedido, e quando o jogador se sentia que estava impedido, ele desistia da jogada e ele não continuava. Mas o narrador disse: olha, por que ele não continua? Vai que o juiz não está vendo. Vai que o juiz não está vendo? Imagine se esse tipo de regra fosse aplicada em todas as relações. Vamos roubar um pouquinho, vai que a polícia não está vendo. Vamos exceder a velocidade aqui nessa rua que não é permitida, vai que a polícia não está vendo. Vamos subornar esse guarda, vai que o chefe dele não está vendo. Se formos orientados por esse tipo de atitude, não haverá fidelidade, não haverá comportamento bíblico, ético, que realmente transpareça a verdade. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a fidelidade e a benignidade faz parte da vida daqueles que nasceram de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, bondade. Fidelidade deve fazer parte da vida daquele que serve ao Senhor, porque uma pessoa que tem um coração totalmente entregue a Deus, deve ser uma pessoa disposta a agir benignamente e a ser fiel em todas as suas atitudes. Mas também aprendemos no livro de Provérbios, aqui no capítulo 3, versos de números 5 e 6, que um coração totalmente entregue a Deus está disposto a confiar no Deus transcendente e imanente. Deixa eu tentar explicar, deixa eu ler para você versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe, o conhecimento, ele é muito bom, mas ele nos faz tropeçar. Ele nos faz tropeçar. Se nós confiarmos mais em nós mesmos do que naquele que é superior a todas as coisas. Quando eu digo um Deus transcendente, é um Deus que está acima do universo criado. Por maior que seja esse universo, mas ele está muito acima desse universo. Ele está acima desse universo, mas ele está nesse universo. Ou seja, ele está presente também no universo. Ele está aqui, ele está agora. E ao mesmo tempo ele está fora, ele está acima do universo. Isso que se explica um Deus que transcende tudo, e um Deus que é imanente, um Deus que está presente com as suas criaturas, aqui e agora. Esse é um mistério que nós não podemos explicar, como que esse Deus tão grande, que está fora do universo, ao mesmo tempo está dentro do universo, e ao mesmo tempo que está no nosso planeta, está aqui conosco agora, como está esparramado em todas as igrejas, que se reúnem em nome dele agora, nesse instante, recebendo toda a honra e toda a glória e todo o louvor. É isso, meus queridos, é reconhecer que ele é o Salvador, é reconhecer que ele é o Cristo, como Pedro fez em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus, conversando com os seus discípulos, perguntou: mas quem diz aí ser o Filho do Homem? O que estão falando a meu respeito? Ah, Senhor, uns diz que é o profeta Jeremias, o outro diz que é o profeta tal, uns falam que o profeta Elias. E Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Eu não sei se eles ficaram assim, aquele silêncio,
aqueles minutos de silêncio, tum, tum, tum. Mas eu sei que logo Pedro se levanta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus diz: bendito seja o Senhor, Pedro, porque não foi carne ou sangue, ninguém te contou, mas foi meu Pai que te revelou. E sobre essa verdade que você acaba de dizer, eu digo que eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja será edificada. Então o que Pedro estava dizendo é: Senhor, Tu és o Messias, Tu és o meu Salvador. Eu não quero mais confiar na minha própria sabedoria, apesar de que eu devo sim buscar o conhecimento e estudar, ser capaz de compreender toda a natureza e toda a ciência criada. Tanto é que é justamente o cristianismo, o protestantismo, quem mais incentiva ciência e tecnologia no mundo todo. As maiores universidades hoje estão em países protestantes, porque investiram no conhecimento de Deus, no estudo, na aprendizagem. E se hoje nós temos uma internet, uma câmera, uma filmadora, se hoje nós temos tanta tecnologia, é porque este povo, servo de Deus no passado, se dispuseram a estudar, mas com humildade de reconhecer que tudo vem de Deus e que eu preciso estar debaixo da vontade do Senhor. Se eu tenho um coração entregue a Deus, significa que eu tenho um coração disposto a confiar nesse Deus, que ao mesmo tempo que está tão longe, Ele está tão perto, e Ele está pronto para nos ouvir, e Ele está pronto para nos abençoar. Em Provérbios, aqui no capítulo 3, nós encontramos que um coração totalmente entregue a Deus é um coração disposto a não confiar em si mesmo. Veja nos versos 7 e 8: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Por que ele diz isso? Porque a autoconfiança é um perigo. A autoconfiança é um perigo, pois pode nos sabotar. Cuidado quando o ser humano começa a confiar em si mesmo e nos seus próprios planos e nas suas próprias iniciativas e começa a deixar Deus de lado. Há um filme que nos chama atenção pela emoção transmitida de alguém que confiava em outra pessoa, ou ele tinha plena certeza da situação quando de repente ele se achou traído. O filme Coração Valente, filme muito antigo. Na última batalha, quando o ator interpretado por Mel Gibson, lutando contra o exército inimigo e dando toda a sua força e com toda a sua garra, com toda a sua determinação, ele descobre, para a sua infelicidade, que um dos líderes que o apoiou e que o levou àquela batalha estava no campo inimigo, fazendo acordo com o inimigo e se voltando contra ele próprio. Ele ficou tão atordoado por aquela situação, por aquela traição, parece que o mundo dele caiu. Ele foi sabotado por si mesmo. Ele imaginou que estivesse ali o controle da situação, mas de repente ele viu que não tinha um controle, havia perdido o controle da sua situação. Talvez porque em algum momento ele confiou na sua capacidade de negociar, na sua força, na sua esperteza, achando que iria ganhar aquela batalha, aquela guerra. É por isso que Jesus nos ensina de maneira tão clara, em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Ou seja, nós somos falhos. Nós somos suscetíveis a quedas, nós somos suscetíveis a decisões erradas, infalíveis, nós somos suscetíveis a fracassar, meus queridos. É por isso que ele nos dá o caminho, é necessário vigiar e orar, porque nós estamos aqui hoje, mas não sabemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que pode fazer com que a segunda-feira seja trágica, seja difícil. Eu sei que nós não queremos isso, não estou falando de fatalismo aqui, ou tentando inculcar o medo, mas eu estou dizendo, nós precisamos o tempo todo estar confiantes, é no Senhor,
Por isso é que ele diz, olha, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque se a autoconfiança, a sabedoria diante de si mesmo começar a tomar conta do teu coração, você logo já começa a dizer, não, isso aqui é fichinha, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu dou conta. E de repente começa a flertar com as coisas pecaminosas, com as coisas más, achando que é superior a elas e tem um controle da situação. Não, eu consigo fazer isso, eu sou cristão, eu sou crente, eu tenho convicção das minhas atitudes. Cuidado, se for algo gerado pela autoconfiança, ao afastar-se do Senhor, isso pode lhe trazer uma grande decepção. Você pode se auto-sabotar, confiando em si mesmo. Por isso, se você tem um desejo de ter um coração totalmente entregue a Deus, não confie em si mesmo, teme ao Senhor, fuja do mal, aparte-se do mal, fique longe. Isso vai trazer uma recompensa tão grande para o teu coração, se você evitar aquilo que pode trazer algum prejuízo espiritual para a tua vida. Há tantas coisas hoje em dia, meus queridos, que soam como coisas fáceis. Não, eu posso fazer isso, eu posso ir naquela festinha, eu posso beber esse líquido aqui, eu posso colocar isso aqui no meu corpo. Mas será que isso não vai te deixar vulnerável ao mal? Achar que você sabe, que você tem controle, que você entende o que está acontecendo? Cuidado, isso pode ser uma grande armadilha que vem sobre você. Então, se você quer saúde, se você quer ter prosperidade, não faça. Cuidado, teme ao Senhor, aparta-te do mal, busque ao Senhor verdadeiramente em nome de Jesus. Meus queridos, em quinto lugar, se nós queremos ter um coração totalmente entregues a Deus, nós precisamos estar dispostos a usar nossos bens para honrar a Deus. Veja os versos 9 e 10, quando ele diz, honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu sei que quando nós falamos do aspecto financeiro, hoje em dia isso é complicado, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque nós temos hoje no Brasil muitos pastores gananciosos, que exigem, que querem tirar até o último centavo daqueles que têm tão pouco, e daqueles que têm muito, eles querem arrancar o máximo que podem. E segundo, por causa de um governo insaciável, um governo que exige 50% do seu carro, 50% da sua moto, 30% da sua energia, ele vai lá e pega também para ele, 17% de alimentos, sei lá, 10% do remédio que você compra, e se você ganha acima de 3 salários, ele já quer 15%, se você chega aí aos seus 4, 5 salários, ele já quer quase 30%, ele quer pegar para ele, porque ele não se contenta, é um governo insaciável, aí de repente vem a palavra do Senhor, dizendo que eu devo honrar ao Senhor com os meus bens. Como eu interpreto isso? Se não, olhar para a forma como Paulo mesmo via a oferta, via os recursos que eram entregues a Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos perceber que eles queriam honrar ao Senhor com os seus bens, porque a igreja da Judéia estava passando uma crise terrível, de fome, de seca, e eles perceberam que tinham que ajudar de alguma maneira, resolveram fazer uma grande colheita, uma grande oferta e levar até aquelas igrejas. E Paulo, no capítulo 9, versículo 7, traz uma instrução tão importante. Ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza, ou por necessidade, ou porque eles têm necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amados irmãos, esse é o princípio. Se você for dar, dê com alegria. Se você quer honrar a Deus, faça isso com alegria, não gemendo, não por dor. Se é uma atitude de adoração, faça isso com alegria, mas aquilo que está diante do Senhor, diante de você, aquilo que você pode em termos de oferta, e aquilo que é obrigação nossa em termos de dízimo, que Ele coloca 10%.
A palavra dízimo significa justamente isso, a 10ª parte da tua renda, como um ato de fé e confiança de que com 90% você conseguirá pagar as tuas contas, fazer os teus investimentos, e esses 10% vai ser a maneira com que você vai ter para honrar ao Senhor, fazendo com que o trabalho do Senhor possa progredir, possa crescer, nós possamos ajudar as pessoas, nós possamos fazer isso. Lancei o desafio, nós fazermos uma pequena cesta básica para uma família da igreja essa semana, coloquei no WhatsApp da igreja, vejamos quantas pessoas trouxeram. Qualquer iniciativa, quando nós lançamos a proposta da Semana do Empreendedorismo, também era com esse sentido de prover conhecimento, aprendizado para as pessoas, para que elas pudessem entender que o trabalho que elas têm, elas podem melhorar, elas podem fazer de uma maneira diferente, elas podem fazer de uma maneira mais motivada, elas têm possibilidade de crescimento, elas podem alcançar muito mais do que elas estão pensando que podem hoje. Trazer esperança à vida das pessoas, não há nada melhor. Esperança. Trabalhar chateado, trabalhar agoniado, trabalhar deprimido é terrível, meus queridos. A gente precisa ajudar as pessoas que estão passando por isso. Nós precisamos fazer essa diferença, e isso começa com os nossos recursos. Então, se você tem um coração entregue a Deus, honre ao Senhor com os teus bens, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado entre todas as pessoas. E por último, Provérbios aqui capítulo 3, versos 11 e 12. Se você tem um coração totalmente entregue a Deus, então você está disposto a aceitar a disciplina que vem do Senhor. A disciplina que vem do Senhor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O que ele está dizendo é, via de regra, um pai, a mãe ama o seu filho, e disciplina, corrige, coloca de castigo, fala alto, briga, bate, dá umas palmadas, dá umas varadas, para que aquele filho entenda o que é perigoso, o que é mal, o que pode prejudicá-lo, e ele volte atrás, e ele passe a andar pelo caminho correto, pelo caminho certo. Depois, o escritor de Hebreus ecoa esse mesmo ensinamento, dizendo, olha, não olhe a disciplina do Senhor como algo pesado, mas algo prazeroso, porque se você está sendo disciplinado, é porque você é filho, porque Deus te ama, porque se você não é filho, e Deus não tem compromisso com você, você então vai seguir a vida solta, sem nenhuma disciplina. Isso é mal, isso é ruim. Mas se você está sendo disciplinado, e você está aceitando essa disciplina, é porque você é filho, e Deus te ama, e Deus está com você. Eu sei que é complicado falar de disciplina numa geração avessa à disciplina e à autoridade. Vivemos numa época onde não se aceita isso. Não sei como os colégios militares estão progredindo tanto, mas é aqui no Goiás. Outros estados não querem isso, porque são avessos à autoridade, à disciplina. Mas Deus nos ensina a autoridade e a disciplina. Aceitar a disciplina. Se a falta foi pública, então talvez fizesse com que nós devêssemos publicamente. Se você cometeu uma falta pública, então você também tem que publicamente reconhecer o teu erro e aceitar essa disciplina. Reconhecer o teu erro e aceitar essa disciplina. Entregue o teu caminho ao Senhor, para que Ele possa te corrigir, para que Ele possa nos ajudar a não nos desviarmos, mas olharmos atentamente para o caminho que nós temos a seguir. Por isso eu quero concluir dizendo que nós, atualmente hoje, a sociedade pensa muito no ter. Nós deveríamos pensar mais no ser. Como ser adorador, como ser uma pessoa totalmente entregue nas mãos do Senhor, com um coração totalmente disposto a amar ao Senhor. As pessoas estão querendo ter,
mas nós precisamos ser. Nós precisamos amar a Deus, meus queridos, de todo o nosso coração. Colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja ao meu lado. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma pessoa realmente transformada, que anda nos teus caminhos, de acordo com a tua palavra, de acordo com este livro, obedecendo aos mandamentos deste livro. O livro sagrado não pode ficar esquecido, meus queridos. Não podemos deixar para depois. É necessário conhecê-lo hoje. E nós temos na nossa igreja livros à disposição para serem lidos, estudados. E alguns já estão fazendo isso. Glória a Deus. Que nós possamos desejar conhecer mais, para nos depender mais do Senhor, para buscar mais ao Senhor. O que Deus pode fazer através da vida de um homem e de uma mulher totalmente entregues na mão do Senhor. Grandes coisas Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Você é essa pessoa chamada por Deus para começar a ser, e fazer a diferença na nossa sociedade, com o nosso vizinho, nosso amigo, nosso companheiro de trabalho, aonde nós estivermos, em nome de Jesus.